Glória a Deus, meus irmãos, que alegria estarmos aqui mais uma vez no nosso culto da palavra, continuando o nosso estudo sobre Gálatas. Nós começamos na semana passada, lembrando que se você é novo aqui no culto da palavra, primeiramente seja bem-vindo, que você volte sempre, toda segunda-feira. A gente está aqui no mesmo horário e sempre estudando um livro da Bíblia em sequência. Então a gente pega ali capítulo por capítulo de cada livro. Nós começamos no Novo Testamento, já estamos na carta aos Gálatas e, se Deus permitir, a gente vai avançando carta por carta para que você aprenda um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém? Então, continuando a carta de Gálatas, eu quero explicar para vocês que Gálatas é uma carta relativamente pequena, são 6 capítulos, né? E se a gente fosse comparar Gálatas com um sanduíche, a gente pode dizer que os 2 primeiros capítulos são o pãozinho de baixo, os 2 últimos capítulos são o pãozinho de cima, e o hambúrguer está nos capítulos do meio, que é o que a gente vai falar hoje aqui, capítulos 3 e 4, que é onde a gente tem a mensagem central do que o apóstolo Paulo quer comunicar aqui com os crentes da Galácia. Então, o título do nosso estudo de hoje é A Fé e a Lei, aqui representados por 2 símbolos bastante conhecidos. Esse aqui mais conhecido que esse, né? Mas para quem não sabe, aqui seria uma representação das 2 tábuas da lei. Porque quando a gente pega ali o Antigo Testamento, a gente vai ver que a lei de Deus é entregue a Moisés na forma dessas 2 tábuas. Os 10 mandamentos estão divididos ali. 6 mandamentos numa tábua maior, 4 mandamentos numa tábua menor. É interessante que, assim como nós temos 2 pedaços de pedra representando a lei, a gente tem também 2 pedaços de madeira representando a graça, né? Porque a cruz é o símbolo de Cristo, é o símbolo do Evangelho, que vem exatamente fazer por nós o que a lei não fez. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, vamos começar. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Se você não puder, é só acompanhar aqui. Tem como apagar a luz aqui da frente só para ficar um pouquinho mais escurinho? Acho que ficou melhor, né? Então, Gálatas capítulo 3, a gente vai fazer a leitura do capítulo 3 e do capítulo 4 por partes e a gente vai avançando aqui. O capítulo 3 começa com o seguinte, é uma fala de Paulo, tá? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? O que Paulo está querendo dizer aqui, né? Vamos começar parte por parte. Quando ele fala insensatos aqui, é importante a gente lembrar que todas as Bíblias que nós temos em mãos hoje são traduções, né? São Bíblias em português. Olha o inimigo se levantando aí, ó. São traduções aí da Bíblia em português, mas ela não foi escrita nessa língua, né? Ela foi escrita em grego. E aí quando a gente vai ali palavra por palavra, a gente entende que alguns termos eles têm mais de um significado. E aí eu grifei essa palavra aqui, insensatos, tá? E eu fui olhar como é que ela estava no original. Essa palavrinha aqui é anoetos. Eu sei que você lendo daí parece avontos, né? Mas é porque esse Vzinho aqui, ele tem som de N. E esse N tem som de E. E anoetos é uma palavra que significa, em sua maioria, falta de entendimento. O apóstolo Paulo usa isso em muitas de suas cartas. Anoetos é falta de entendimento, mas às vezes também é falta de senso. E é assim que ele usa esse texto aqui, ó. Tito capítulo 3. É outro texto da Bíblia, mas também escrito por Paulo, onde ele usa a mesma palavrinha. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Olha que interessante. Aqui em Tito, Paulo usa essa palavra insensatos para falar de como era a nossa condição antes de Jesus. Então Paulo está dizendo o seguinte, ó, antes de Cristo te achar, você era meio sem noção, sabe? Você era meio assim, você não fazia muita diferença de uma coisa para outra. O que Paulo está querendo dizer com essa palavra é só você imaginar o seguinte, né? Imagine que alguém te convida para o culto e aí depois do culto vocês vão para a praia. E aí você, com nenhuma noção, simplesmente fala, eu vou economizar, eu já vou com a roupa da praia, eu já vou no culto. E aí dali a gente já vai para a praia. Ou seja, não há um senso, né? E é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Quando a gente era descrente, a gente não tinha senso. E nós, de fato, como igreja, não podemos esperar isso do mundo. Eu me lembro que em 2018 ou 2019, sei lá, teve um carnaval, como tem todo ano, né? Só que foi um carnaval especial. Foi um carnaval onde eles colocaram Jesus lá na passarela, e aí colocaram o diabo dando uma surra nele. Quem lembra dessa história? Teve isso, né? Aí eu lembro que o povo ficou assim, meu Deus do céu, olha que desrespeito.
Pois é, mas é porque era carnaval. A gente não podia esperar um culto, né? Não tinha como a gente achar que dali ia sair alguma coisa boa. Porque aqueles que estavam ali eram insensatos. Paulo está dizendo que todo mundo que não encontrou Jesus é sonso mesmo, faz parte. Só que por que ele está indignado? Porque aqui faz sentido a gente ser sonso. Mas aqui, Paulo está falando para crente. E é por isso que a carta de Gálatas ela é tão firme, ela é tão disciplinada. Ele fala, Gálatas insensatos. Paulo está dizendo assim, vocês já são crentes. Vocês já tinham que ter passado daquela fase. Mas vocês continuam como se fossem descrentes. Paulo está dizendo que a nossa conversão, ela não se dá apenas ao participar de um culto, ao comer o pão da ceia. A nossa conversão, ela se dá quando a nossa mente muda, quando nós criamos um senso de análise das coisas. E por que Paulo está chamando eles de insensatos? Porque a gente vai ver mais à frente na história que Paulo chegou ali na Galácia, é por isso que eles são chamados de Gálatas, né? E aí Paulo pregou o evangelho, bonitinho. E aí eles falaram, glória a Deus e aleluia. Aceitaram o evangelho. E aí depois vieram outros mestres, que despregaram o que Paulo pregava. E aí adivinha o que eles fizeram? Aleluia e glória a Deus. Aí o Paulo falou assim, mas como assim, gente? Eu cheguei falando que a grama é verde. Aí vocês falaram que está certo. Aí depois de mim veio alguém falando que a grama era azul. Vocês falaram que está certo também? Como assim? A grande crítica de Paulo é que os Gálatas, eles já não mais analisavam o que ouviam. E esse talvez parece ser um problema da igreja lá do passado. Mas será que esse problema não existe ainda hoje? Será que nós temos o cuidado de, na hora de sentar e ouvir uma pregação, a gente analisar o que está sendo dito? Não nos deixar levar apenas pelas emoções. Porque existem muitos pregadores que são extremamente habilidosos em fazer você se emocionar. Mas nem sempre são habilidosos em mostrar o evangelho da verdade. É isso que estava acontecendo com os Gálatas. Eles se deixavam levar por qualquer pessoa que falava bonito. E por causa disso, eles simplesmente anulavam o evangelho que Paulo pregou. E é por isso que ele está dizendo, vocês são insensatos. Mas como que os Gálatas e nós poderíamos resolver esse problema? Como que alguém que é insensato pode deixar de ser insensato? É simples, é só amar a palavra de Deus. É isso que nos diz Atos capítulo 17. Aqui, olha o que diz esse texto. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com um grande interesse. Então Paulo está denunciando os Gálatas com o seguinte, olha, vocês até acham a mensagem do evangelho bonita, mas vocês não têm interesse real naquilo. Porque quando você está genuinamente interessado numa mensagem, você não fica passivo. Você pensa no que você está ouvindo. Então Paulo está dizendo que o pessoal da Bereia, eles eram mais nobres porque eles tinham interesse no evangelho, eles queriam saber se aquela mensagem era de fato verdadeira. Olha a continuidade desse texto. Eles recebiam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras. Eu conheço gente que lê a Bíblia uma vez por mês. Quando vem no culto, aí é uma vez por semana, né? Porque vem no culto uma vez por semana. Mas eles olhavam todos os dias para ver se era verdade o que eles anunciavam. Irmãos, era Paulo pregando. Não era o Zé das Couve. Era Paulo pregando e o pessoal analisava para ver se Paulo estava pregando certinho. Isso é maravilhoso porque esse texto nos mostra que a verdade não tem medo da provação. A verdade não tem medo de ser provada. Eu não sei se você sabe, mas Deus não tem medo de pergunta. Às vezes a gente fica com medo de perguntar, eu não vou questionar Deus. Não, pode perguntar. Lá no Antigo Testamento está escrito, provar e ver de que o Senhor é bom. Deus se permite ser provado por nós, no sentido de experimentar. O próprio Deus vai falar através do profeta, né? Fazei prova de mim, é nesse sentido. Deus quer ser perguntado. Se você não entende alguma coisa, você deve humildemente se direcionar a Deus e perguntar para Ele e pedir para que Ele te revele na palavra. É isso que eles faziam. E é por isso que estes aqui são chamados de nobres, enquanto os Gálatas são chamados de insensatos. A pergunta é em qual grupo a gente está? A gente está no grupo dos bereanos? Ou a gente tem sido como os Gálatas? Ouvindo qualquer coisa e aceitando tudo que vem como se fosse de Deus. Quando a gente volta aqui para o texto, olha o que Paulo continua dizendo. Quem os enfeitiçou? A palavrinha grega aqui é baskênio. E é interessante que enquanto a palavra insensato Paulo usa um monte de vezes na Bíblia, essa palavrinha aqui, que é baskênio, ele usa uma vez só usa aqui.
E aí, aqui é traduzido como feitiço, né? Talvez na sua Bíblia seja traduzido como fascínio, mas é a mesma coisa. Qual que é a ideia? Que tipo de feitiço é esse aqui? Aqui na nossa cultura brasileira, evangélica, a gente associa muito feitiço à maldição, né? Vou jogar um feitiço para você perder seu marido, perder seu emprego. A gente sempre associa feitiço a uma coisa negativa, no sentido de maldição, mas o feitiço aqui que Paulo está falando é que no mundo greco-romano, que é esse mundo para quem ele está escrevendo, a ideia de feitiço tem mais a ver com manipulação. Então imagine uma pessoa que faz uma poção mágica para você ficar apaixonado. Igual o desenho animado. Basicamente é isso. Paulo está dizendo assim, parece que vocês foram enfeitiçados e alguém está manipulando vocês. Paulo está trazendo para os Gálatas a ideia de que Satanás é ardiloso e de que ele vai usar de muitas e muitas artimanhas para enganar o povo de Deus. Quando Paulo fala sobre esse feitiço aqui, ele está fazendo com que os Gálatas se lembrem lá do Gênesis. Lá da conversa que a primeira mulher teve com a serpente. Lembra que Eva, sendo criada ali, a partir da costela de Adão, ela sabia que não podia comer daquela determinada fruta. Mas a serpente veio sorrateiramente e começou a colocar novas ideias na cabeça da Eva. Até que chegou um momento em que Eva tinha de um lado a palavra de Deus, dizendo que não podia, e do outro a palavra da serpente, dizendo que não tinha nada a ver. Ou seja, é como se a serpente estivesse manipulando a Eva intelectualmente. É disso que Paulo está falando. É desse tipo de feitiço. O feitiço do engano. A característica primária de Satanás, que é a mentira, o engano e a ilusão. E aí, Paulo continua dizendo assim, ó, não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Isso aqui é interessante, por quê? Os Gálatas, eles não viram literalmente Jesus ser crucificado. O que Paulo está dizendo aqui é que ele pregou com tantos detalhes que é como se na mente deles eles conseguissem imaginar a cena. O que acontece com todos nós, né? Então, se eu falar aqui para você de um elefante cor-de-rosa, nesse momento, adivinha? Você está pensando no elefante cor-de-rosa. Na sua mente, você está conseguindo ver. Da mesma forma, o evangelho foi pregado de maneira tão detalhada que os Gálatas era como se eles conseguissem ver Jesus sendo crucificado. Paulo está dizendo assim, poxa, vocês entenderam a mensagem. A mensagem foi pregada em sua totalidade. E é por isso que ele está espantado, né, com o fato deles terem abandonado Jesus tão rápido. Olha o verso 2. Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Aqui Paulo, nesse capítulo, ele vai começar a fazer perguntas para os Gálatas. Perguntas que têm uma resposta óbvia, né? Então, quando ele pergunta assim, ó, foi pelas obras da lei que receberam o Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito Santo, ou pela fé na mensagem que ouviram? O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que você não recebeu o Espírito Santo no seu melhor dia, quando você estava muito crente, né? Você era perfeito, maravilhoso, o Espírito Santo veio e desceu sobre você. Não foi assim que você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo naquele dia que você estava tão mal, quando a mensagem do Evangelho bateu na sua cabeça e você se lembrou do quão pecador você é, naquele dia que você se arrependeu, naquele dia o Espírito Santo entrou em você. Naquele dia você foi salvo. Então Paulo está dizendo assim, não foi quando você estava sendo bonzinho que aconteceu a salvação. Porque se você conseguisse ser bonzinho sem o Espírito Santo, você não precisava dele. Se você conseguisse andar certinho, Jesus não tinha que ter morrido na cruz. Ele economizava o caminho ali. Mas é exatamente pelo fato de você não conseguir ser certinho que o Espírito Santo teve que descer para te ajudar. Porque sozinho você não conseguiria. E é isso que ele está fazendo, é isso que ele está perguntando aqui, ó. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé? Foi no momento em que eles ouviram a pregação de Paulo e acreditaram no Jesus crucificado. Naquele momento o Espírito Santo desceu. Então, infelizmente, muitas igrejas por aí falam hoje sobre várias técnicas de como se receber o Espírito Santo. Tem que plantar bananeira na beirada do morro para o Espírito Santo descer. Quando, na verdade, Paulo está dizendo que basta crer na palavra. O problema é que, às vezes, a gente acha que o Espírito Santo só pode se manifestar de maneira externa, né? Então, se eu não pulei, se eu não girei, se eu não falei línguas estranhas, o Espírito Santo não está ali. Isso não é verdade. Paulo vai dizer que o Espírito Santo manifesta-se exatamente em um coração contrito, que acredita na mensagem de Cristo. E aí, quando a gente avança aqui, Paulo continua. Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo próprio esforço? O que Paulo está querendo dizer aqui? Não é que ele está querendo dizer que você não precisa se esforçar na sua vida diária. É claro que sim. Montar uma mensagem demanda esforço.
Vir num culto segunda-feira demanda esforço. Na nossa vida, muitas coisas gastam esforço. Só que Paulo está dizendo que todos esses esforços, eles são para agradar a Deus? Sim, mas eles não são para salvação. Não pense você que você está mais perto do céu porque você veio no culto. Paulo está dizendo que não é isso que te salva. Isso é insuficiente. O que te salva de fato é a fé na mensagem do Evangelho que te faz receber o Espírito. É esse tipo de esforço que ele está criticando. Ele está dizendo assim, ó, vocês começaram pelo Espírito, aí agora vocês querem ajudar o Espírito Santo a te salvar. O Espírito Santo não consegue te salvar sozinho. Precisa de uma ajudinha sua. Ele precisa que você se comporte bem. Paulo está dizendo que não é assim que funciona. Nós não nos esforçamos para ser salvos. Nós nos esforçamos porque entendemos que Jesus já nos salvou. E agora esse esforço não é baseado no interesse de conseguir um lugarzinho no céu, porque esse lugar já foi conquistado por Cristo. Então esse esforço, ele é baseado em um amor que é grato. Como Jesus me salvou, agora eu vou me esforçar para honrar tudo que ele fez na cruz por mim. Não é como se você estivesse pagando pela sua salvação, porque não tem como. Mas é como se você estivesse agradecendo através das suas pequenas ações. Porque tudo que a gente faz para Jesus é pouco demais, perto daquilo que ele fez por nós. Paulo está querendo trazer isso aqui para os Gálatas. Vocês experimentaram tantas coisas em vão? Se é que foi em vão? Aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Essa parte aqui é interessante, porque quando Paulo fala sobre milagres, ele está falando do que aconteceu lá em Atos 17, né? Lembrando que a Galácia é uma região que você tem muitas cidades ali. Uma dessas cidades é a cidade de Listra. E aí olha o que diz Atos 17. Isso foi quando Paulo foi pregar e formar essa igreja lá. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. E disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Paulo está lembrando eles desse milagre, ele está dizendo assim, o cara que foi curado, o paralítico, ele foi curado porque ele obedeceu às leis de Moisés? Não foi, né? Ele foi curado porque ele sabia recitar ali do Gênesis até Deuteronômio? Não foi por causa disso. Ele foi curado porque ele vinha toda segunda-feira no culto da palavra? Não foi. Foi por causa da fé. Quando Paulo olhou, viu que ele tinha fé para ser curado. Então Paulo está dizendo que não só a salvação se dá através da graça, mas também os milagres. Então você tem que parar de achar que você merece milagre, como se Deus devesse para você aquilo ali. Isso não existe. Até mesmo os milagres que Deus faz na nossa vida são mediante a graça que eu alcanço por crer nele. Não é pelo que eu faço, mas é por quem ele é. E aí quando a gente volta aqui, verso de número 6. Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus. Isso lhe foi atribuído como justiça. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé e que são filhos de Abraão, aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura, que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Por que do nada Paulo colocou Abraão aqui no meio, né? Abraão nem estava na conversa. Por que isso está acontecendo aqui? Porque lembra que Gálatas é sobre Paulo combatendo falsos apóstolos, os rivais dele. E os rivais de Paulo, o que eles faziam? Eles faziam assim, olha, você creu em Jesus? Muito bom, esse é só o primeiro passo. Não é suficiente para você ser salvo. Para você ser salvo, você tem que crer em Jesus e você tem que cumprir todas essas regrinhas aqui do Antigo Testamento. E só para você saber, são mais de 600, tá? 613. Então, esses inimigos de Paulo, eles falavam assim, ó, você tem que fazer isso porque Abraão, o nosso pai, é importante lembrar que Abraão é a figura mais importante do Antigo Testamento. Ele é mais importante que Davi, ele é mais importante que Moisés, é mais importante que todo mundo, porque começou dele. E aí eles vão dizer o seguinte, Abraão, ele cumpriu a lei, tá? Abraão teve que se circuncidar. Então é por isso que Abraão foi salvo. E aí eles tinham esse discursinho. E agora Paulo vai falar de Abraão e vai explicar que na verdade não foi a circuncisão, não foi a prática da lei que fez Abraão ser salvo. Olha o que Paulo diz. Ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Quando a gente avança aqui, Gênesis capítulo 15. Isso aqui é muito legal porque a circuncisão, o que é a circuncisão? É um sinal, é uma marca que Deus fez ali com Abraão e era um sinal de aliança entre ele e Deus, né? Só que essa marca, ela é feita lá no capítulo 17 do Gênesis.
Mas antes do capítulo 17, no capítulo 15, olha o que o texto diz. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, é Deus falando com Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu, assim será a sua descendência. Aqui, Abraão não tinha circuncisão nenhuma ainda. E ainda assim, Deus está fazendo uma promessa. Antes de pedir alguma coisa, Deus já está prometendo para Abraão. E aí a continuação, no verso 6, Abraão creu no Senhor. E o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Então o que justificou Abraão? Foi a fé. Foi o fato dele crer. E é isso que Paulo está lembrando para os Gálatas. E aí, olha que interessante o verso 7. Disse-lhe mais ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você posse dessa terra. O texto não diz que foi Abraão que saiu de Ur e foi atrás de Deus pedindo uma terra. Foi Deus quem tirou ele de lá. Mostrando que a salvação não é de baixo para cima, ela é de cima para baixo. Se Jesus não tivesse olhado para você, não haveria salvação na sua vida. E se você não entende isso, você não pode fazer parte do que a gente chama de evangelho. Porque no evangelho ninguém é salvo por suas próprias obras, mas somente pela fé em Cristo, como foi com Abraão, que eu não sei se você sabe. Mas se Abraão vivesse no tempo da lei de Moisés, ele seria um péssimo judeu. Sabe por quê? Porque tem um mandamento que diz assim, ó, não dirás falso testemunho ao teu irmão. Se você ler a história de Abraão, você vai ver que quando ele chega no Egito, a mulher dele era muito bonita. E aí o faraó fica interessado. Aí o Abraão fala assim, ela é minha irmã. Ou seja, ele contou o falso testemunho com medo da morte. Então ele já quebrou o mandamento. A gente está falando do pai da fé. Como se não bastasse, um pouco de tempo depois ele faz a mesma coisa com outro rei. De novo, o mesmo medo. Então nem mesmo Abraão é capaz de se salvar por obras. E às vezes a gente quer se salvar por obras. Abraão não conseguiu, mas eu acho que eu consigo. Eu acho que eu sou bonzinho. Eu acho que no arrebatamento eu subo direto, porque eu tenho obra para isso. Quando na verdade nem Abraão conseguiu fazer. Só que por que Abraão está no céu lá esperando a gente? Porque ele creu. Porque ele teve fé. E a fé fez com que Deus colocasse na conta de Abraão justiça. E por que justiça? Porque Deus é justo. E o justo não habita com o injusto. Então, para que Abraão entrasse na presença de Deus, ele precisava ser justificado. E é assim que nós entramos na presença de Deus. Porque nós somos justificados pelo que Cristo fez na cruz. Quando a gente avança aqui, olha o verso 8, né? Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Isso aqui é uma promessa que está lá no Gênesis, que falava, na verdade, sobre Jesus, né? Porque através de Abraão viria Jesus, que é o Messias, e todas as nações seriam alcançadas. Quando a gente avança aqui, nós chegamos no verso 10. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não se baseia na fé, mas o homem que pratica essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Eu sei que aqui pode ficar um pouquinho confuso, né? Porque por que a lei é tão ruim assim? A lei não é de Deus? Ela deveria ser boa. Mas aí é uma coisa que eu expliquei no nosso culto passado. A lei é muito boa. E esse é o problema dela. A lei é boa e eu sou ruim. Aí eu não consigo praticar ela. Aí é por isso que a gente não é salvo por ela. Por quê? Porque a lei, ela funciona aqui dentro de uma analogia médica. É como você ir no médico, você está sentindo uma dor aqui. Aí você vai no médico. Aí ele vai e bate o raio-x, ele tira uma chapa. Aí ele mostra lá o seu pulmão todo ruim. E aí a lei, ela funciona como esse enfermeiro que tira a chapa. Qual que é a função dele? Não é te curar. É só apontar o problema. Fala assim, ó, seu pulmão tá muito ruim, viu? A lei é isso, ela não é o remédio. Ela é a tomografia de Deus. Ela é o que mostra o que está errado. A lei é isso. Por isso, a lei é santa. Mas ainda assim, na sua santidade, ela me amaldiçoa. Por quê? Porque eu sou incompetente demais para seguir ela. Então, eu preciso de alguma coisa que seja superior à lei para ser salvo. E aí vem o verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aqui está literalmente escrito, tá? Deuteronômio 21. Então é Paulo citando o Antigo Testamento. Olha o que diz Deuteronômio 21. Se um homem culpado de um crime digno de morte for morto e pendurado em um madeiro,
Não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterre-no naquele mesmo dia. É o que aconteceu com Jesus, tá? Jesus morreu na sexta-feira e naquele mesmo dia ele já foi sepultado para cumprir essa lei aqui literalmente. É o que Paulo está falando. Verso 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Eu já expliquei isso aqui. O que é um gentil? Não é uma pessoa gente boa não, tá? Gentil aqui com O no final representa qualquer pessoa que não é de Israel. Ou seja, todos nós somos gentios. Então, aquela bênção que estava restrita só àquele povo, alcançou todas as nações por causa de Jesus. Quando a gente avança aqui, verso 15. Irmãos, humanamente falando, como ninguém pode anular, nem acrescentar algo a uma aliança humana que tenha sido ratificada, assim é nesse caso. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Agora, o que digo é, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que invalide a promessa. O que Paulo está falando aqui? É porque na época de Abraão, não existia Moisés ainda, tá? Moisés ele vem muito tempo depois, nasce muitas gerações depois. E a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles são dados a Moisés. Significa que Abraão não tinha lei nenhuma, não tinha nada para ele praticar, não tinha nada escrito ainda. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, antes mesmo de existir a lei, já existia a bênção, já existia a promessa. Então, a lei, ela se mostra infrutífera para a salvação, por quê? Se você só pode ser salvo pela lei e Abraão nasceu antes, então como é que Abraão foi para o céu? Não tem jeito, né? Então, aqui Paulo está mostrando que, na verdade, antes da lei, a fé já salvava. Durante a lei, é a fé também que salva. E depois da lei, é a fé que salva, é ela que continua salvando. Verso 18. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu herança gratuitamente a Abraão por meio da promessa. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. Esse mediador aqui é Moisés, né, que é quem recebe lá no alto do monte a lei. Um mediador, entretanto, implica mais de uma parte, mas Deus é um. Então, a lei é contrária às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Paulo encerra explicando de novo que você não consegue ser salvo por praticar mandamentos, porque no final os mandamentos são bons, mas você é ruim, e aí você não consegue praticar todos eles. E aí, se você não consegue praticar tudo, você não consegue ser justo diante de Deus. Verso 22. Entretanto, a Escritura encerrou todas as coisas sobre o controle do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Aqui é Paulo dizendo que todos nós já nascemos pecadores. Algumas pessoas acreditam que a gente nasce neutro, né? Então, quando você era criancinha, você era um santinho, e depois você foi ficando ruim. Na verdade, você já nasceu ruim desde aquela época. A diferença é que a criança, quando ainda está em estado infantil, ela não tem capacidade suficiente para quebrar os mandamentos de forma nítida, notória, né? Então, basicamente, a minha filhinha de 7 meses, ela só não me mata porque ela tem só 7 meses. Mas, às vezes, quando ela está chorando muito, eu acho que essa é a vontade dela. Ou seja, Paulo está dizendo que a Escritura encerrou todas as coisas sob o controle do pecado. A Bíblia nos informa que todos nós nascemos pecadores. A nossa natureza é má. E é por isso que a gente precisa de Jesus. E é por isso que Jesus é lindo demais. Porque a gente sendo ruim, ele é bom. E ele vai e salva a gente que é ruim. Não tem coisa melhor que o Evangelho? Não tem, gente. E aí, quando a gente avança aqui, ó... Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Essa palavrinha aqui, tutor, né? No grego aparece como aio. O que é o aio? Naquela época ali do Império Romano, quando uma pessoa tinha muitas posses, né? E ela tinha um herdeiro, esse herdeiro ele não podia ser um songamonga, ele tinha que crescer aprendendo a administrar as coisas do pai. Então, como que funcionava? Quando o menino ainda era pequeno, esse senhor de engenho, esse dono de terras, ele contratava tipo um professor, que ia acompanhar aquele menino de perto, sabe? Era o aio dele, ia ensinar tudo que ele precisava saber. Enquanto ele fosse muito jovem, ele não tinha direito à herança do pai. Então imagina, ele está com 13 anos de idade, ele não tem direito à herança do pai. Porque está tudo na mão desse tutor, desse professor. É só quando o menino alcançava por volta dos seus 25 ou 30 anos, que agora esse tutor saía de cena e esse menino assumia a herança. Por quê? Porque ele já tinha sido ensinado. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo.
Paulo está dizendo que o povo do Antigo Testamento estava debaixo desse ensino, desse professor chamado lei. Só que esse professor não ia durar para sempre. Ele ia ficar só até Jesus voltar, só até Jesus chegar, né? Então a lei nos leva a Cristo. Como que isso se aplica hoje? Quando você lê o Antigo Testamento, você vê um monte de mandamento que você não consegue cumprir, você tem que entender que é porque aquele mandamento está te levando para Jesus. Então eu vi lá, não pode mentir. Poxa, mas eu já menti muitas vezes, né? E aí o que é que o mandamento está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, ele está te levando para Jesus. Ah, você mentiu. Pois é, você quebrou, então você já não pode ser salvo por mim. Mas eu vou te levar para alguém que pode te salvar. Alguém que afirmou em João 14 que ele é a própria verdade. Então, por isso que a lei é o tutor que nos leva a Jesus. Porque quando você abre a Bíblia e você vê que você não consegue se salvar por si só, você tem que recorrer a um Salvador, que é o Cristo. Quando a gente avança aqui no verso 25, agora porém que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Essa parte aqui é muito legal, né? Todos que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Como assim se vestir de Cristo? No Antigo Oriente Médio, a roupa era muito importante. Até hoje é, né? Mas naquela época a roupa definia, por exemplo, categorias sociais. O escravo se vestia como escravo. E o senhor do escravo se vestia como senhor do escravo. Então, eu quero convidar você a pensar no seguinte. O que Paulo quer dizer com vestir-se de Cristo? Lá em Lucas capítulo 15, a gente tem uma história famosíssima, que é a história do filho pródigo. Como que é essa história? Um menino está lá na casa do pai, ele sai da casa do pai, ele pega a herança, aí ele gasta tudo, aí ele perde tudo, aí ele se arrepende. Aí olha o que diz o verso 21. Quando ele se arrepende e volta para o pai, né? O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí no verso 22 o pai responde, contudo o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Por que a resposta do pai começa com pedir para trazer a melhor roupa? Porque o menino estava todo sujo, todo surrado. Ele estava vestido como escravo. Mas o pai traz agora uma roupa que confere a ele, de novo, poderes de filho. Por isso traz a roupa de novo. Então, quando o menino troca de roupa, ele está voltando. É como se ele estivesse voltando a ser herdeiro. É isso que Paulo está dizendo. Nós fomos vestidos com as roupas de Cristo. Só que isso aqui, essa roupa aqui, ela não foi de graça. Ela teve um preço. João capítulo 13 é a última ceia de Jesus. E aí olha o que diz o texto. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. O que está acontecendo aqui na última ceia? Quando os discípulos estavam com Jesus, eles estavam numa casa. E estava próximo da hora do jantar, que seria a última ceia. Normalmente, nessas casas grandes, sempre tinha um servo, um escravo, que ele fazia algumas coisas. Uma dessas coisas que o escravo tinha que fazer era pegar uma bacia com água e lavar os pés dos convidados. E aí Lucas, antes de João, Lucas vai nos contar que os discípulos eles estavam conversando entre si para ver quem era o maior. Pedro estava assim, será que eu sou o mais importante? Aí o Tiago, não, eu acho que eu sou mais importante. Quando Jesus estiver no reino dele, eu vou ter mais poder. Eles estavam discutindo sobre quem era maior, por quê? Porque eles olharam ao redor e viram que não tinha escravo aquele dia. Então um deles ia ter que se abaixar. E aí ninguém queria. E aí por isso que eles estavam dizendo, não, vai você, eu vou sentar do lado de Jesus. Se você quiser, você pega a bacia lá. Aí o outro dizia, não, você é o mais novo. Aí o outro dizia, mas você tem menos fé. Então eles ficavam brigando, por quê? Porque ninguém queria se abaixar para lavar os pés dos outros. Porque isso era um papel de um escravo. E aí o texto diz que Jesus levantou-se da mesa e tirou a capa. Tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Aqui literalmente é como se Jesus tivesse tirado a camisa e ficado só com a parte de baixo, tipo só de tanguinha. Por que Jesus ficou assim? Porque era assim que um escravo se vestia na época. Jesus teve que tirar as suas vestes para que o filho pródigo pudesse recebê-las. Eu não sei se você conseguiu entender isso, mas Jesus teve que se humilhar para que você pudesse ser exaltado. É disso que Paulo está falando. Isso é que é vestir-se de Cristo. Não é que Jesus te emprestou a roupa dele, ele tirou a roupa dele para colocar em você. Ele foi amaldiçoado no seu lugar. Cristo se desconfigurou para fazer você de novo, imagem e semelhança de Deus. Porque lá no Jardim do Éden, a nossa imagem foi deformada. Jesus formou o homem, aí veio o pecado e deformou o homem. Aí o homem criou a religião para tentar reformar a imagem.
Mas não foi suficiente. Teve que vir Jesus para transformar o homem de novo no que ele era. Isso passa por essa ideia de vestir as vestes de Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Literalmente vestido dele. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo está dizendo que naquele mundo cheio de categorias sociais, que não é muito diferente do mundo de hoje, né? Então o mundo de hoje também é dividido entre raça, classe social, por um monte de coisa. Mas Paulo está dizendo que a mensagem de Cristo é uma mensagem que coloca todo mundo do mesmo tamanho. Então quem está com o microfone não é mais importante que quem está sentado. Todo mundo é igual. A cruz de Cristo igualou a todos. Tem um texto maravilhoso lá no Evangelho de Marcos que fala sobre João Batista. E a Bíblia diz que João Batista ele veio para anunciar uma mensagem em que os montes seriam aplainados. Aí a primeira vez que eu li isso eu não entendi nada. Como assim monte aplainado? O que significa isso? Aí eu fui entender que lá no Antigo Testamento, quando Deus aparecia para Moisés, ele aparecia em cima do quê mesmo? Do monte, né? E o povo ficava lá embaixo. Então o monte representava uma distância entre Deus e o homem. E aí quando João Batista vem pregando, dizendo que os montes seriam aplainados, ele estava dizendo que a partir do ministério de Cristo, essa distância que separava o homem e Deus não existiria mais. O monte ia ficar baixinho. Você ia poder tocar Deus estando aqui. E é isso que o Evangelho fez. Igualou a todos. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quando a gente avança aqui, nós chegamos no capítulo 4. Escravos e livres. Aqui é uma representação de duas mulheres que seriam duas figuras do Antigo Testamento, Sara e Agar. Para você que não sabe, Sara e Agar foram duas mulheres que se relacionaram com Abraão. Mas não, ele não era adúltero, que naquela época podia. Só naquela época, sempre importante lembrar. E aí o que acontece? A Sara, ela era a esposa oficial do Abraão. Só que ela tinha um pequeno problema. Ela não podia gerar filhos, ela era estéril, né? Que é algo que é ruim até hoje, mas naquela época era pior, tá? Porque uma mulher que não podia gerar filhos, ela era vista como amaldiçoada pelo próprio Deus. Então, a Sara, o que ela faz? Ela decide que a serva dela, a Agar, que era uma serva egípcia, deveria relacionar-se com Abraão, para que Agar tivesse um filho e fosse o filho de Sara. Meio que uma barriga de aluguel, assim. Essa é a história, né? Mas o apóstolo Paulo, ele reinterpreta essa história. Aqui no capítulo 4, olha o que ele diz. Começando aqui no verso 1. O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Paulo diz que Jesus precisa nascer debaixo da lei para superar ela, né? Então Cristo precisa participar da lei, cumpri-la para que a gente possa ser livre dela. Verso 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também te fez herdeiro. Isso aqui é muito legal, porque Paulo está mostrando o seguinte para o povo. Ele está mostrando assim, olha, você era um escravo. E aí talvez vocês pensem que, primeiro, Deus te tirou da escravidão e ele te soltou no mundo. E aí ele falou assim, ó, pronto, agora você está solto. Agora você tem que trabalhar e fazer por merecer, porque aí talvez eu pense em te levar para o céu. Paulo está dizendo que Deus encurtou esse caminho. No mesmo dia que ele te libertou, foi o dia também que ele te adotou. E a partir dali, você não tem que fazer mais nada para ir para o céu. E essa é a mensagem mais escandalosa que existe. Sabe por quê? Porque na vida, você aprende desde pequenininho que nada é de graça. É eu mesmo, eu lembro que para ganhar uma bicicleta eu tinha que tirar 3 anos seguidos. E a bicicleta ainda veio faltando uma roda, mas enfim. Depois eu reclamo lá com meu pai. Mas basicamente a gente aprende desde criança que tudo na vida tem um preço, desde pequenininho. Então nada é de graça. E aí quando vem Jesus e fala que a salvação é de graça, você desconfia. Ah, mas como assim de graça? Não, tem que fazer alguma coisa, né? De graça, mas quantos cultos eu tenho que ir? Como é que vai ser? Eu tenho que ler a Bíblia toda, de trás para frente, de frente para trás? Mas não. Jesus vem e diz assim, não, é de graça. Sabe por que é de graça?
Porque Deus te adotou. E se Ele te adotou, Ele te fez herdeiro. E aí, eu não sei se você sabe, mas ser filho não demanda esforço nenhum. Eu nunca me esforcei para ser filho do meu pai. Eu já nasci sendo. Olha que legal. E aí, o Evangelho ele faz isso. Ele te torna filho. E a partir daí, não existe nenhum esforço que você possa fazer para ser mais filho do que você já é. Quando nós conseguimos aceitar isso, simplesmente nos tornamos verdadeiramente livres. Porque agora a minha salvação não depende mais da minha performance. A minha salvação não está mais na minha mão. Até porque se ela estiver na minha mão, eu perco. Ela está na mão de Deus. Lembra que Jesus vai dizer em João, quando ele diz que ele é o bom pastor? Ele fala assim, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas estão na minha mão. E da minha mão ninguém as tira. E aí a gente com medo do diabo. Que diabo? Como que ele vai conseguir fazer? Como que ele vai te tirar da mão de Cristo? Se Jesus disse que ninguém pode te tirar. Ninguém pode te tirar da mão do bom pastor. Porque você foi feito filho dele. Quando a gente avança para o verso 8. Antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Aqui falando do passado dos Gálatas, né? Porque eles não eram judeus, eles eram pagãos. O que é um pagão? Era uma pessoa ali da cultura greco-romana que acreditava em vários deuses. Então eles cultuavam o deus da água, o deus da chuva, o deus da árvore e por aí vai. Agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Querem ser escravizados por eles outra vez? Isso aqui é muito forte, gente. Por quê? Porque, vamos lá, qual que é o problema dos Gálatas mesmo? Eles eram descrentes, e aí veio Paulo, pregou, aí eles passaram a crer em Jesus. Até aí tudo certo. Aí veio os inimigos de Paulo, e aí eu não sei se você sabe, mas os inimigos de Paulo, eles não despregavam Jesus. Eles não falavam assim, ó, gente, vem aqui para adorar esse outro Deus aqui. Não, não, era o mesmo Jesus, só que agora era um Jesus que para você ser salvo, você tinha que praticar a obra da lei. Só que Paulo compara isso com idolatria. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer que, antigamente, os Gálatas confiavam em falsos deuses. Agora, eles estão fazendo algo parecido. Eles estão confiando neles mesmos. Porque é isso que acredita alguém que acha que pode ser salvo pela lei. Quando eu acho que eu vou ser salvo porque eu sou bonzinho, a minha confiança não está em Jesus. Está na minha capacidade de ser bonzinho. Eu vou ser salvo porque eu tenho muito caráter. Ou seja, os Gálatas trocaram os falsos deuses de pedra e de madeira pelo próprio ego. Por isso eles continuavam sendo idólatras. E é isso que Paulo está falando aqui. Porque idolatria não é só uma estátua na minha frente. Idolatria é qualquer coisa que eu coloco no meu coração que toma o lugar de Deus. E às vezes sou eu mesmo. Às vezes eu me coloco no lugar de Deus. E é isso que torna alguém idólatra, né? Verso 10. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas. Por que Paulo está dando uma cutucada aqui? Porque os judaizantes, né, os que estavam pregando ali na Galácia, eles diziam que para você ser salvo, além da circuncisão, você tinha que guardar as festas e os sábados, né? O famoso Shabat. Então eles não podiam trabalhar no sábado, senão perdia a salvação. Olha que loucura. E aí Paulo está dizendo, então, peraí, vocês estão guardando dias de festa, sábados, quando na verdade Jesus não exigiu nada disso de vocês? E aí Paulo continua, temo que o meu trabalho árduo em favor de vocês tenha sido em vão. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois tornei-me como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que anunciei o evangelho a vocês pela primeira vez. Quando a gente vai para o verso 14, embora minha doença tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Isso aqui é interessante porque muita gente vai linkar esse texto com a ideia de Paulo sobre o espinho na carne, né? O famoso espinho na carne. O que era o espinho na carne? Alguns vão acreditar que aqui em Gálatas tem a resposta, que Paulo tinha um problema de visão. Então esse seria o espinho na carne. E por que Satanás usava isso contra Paulo? Porque Paulo era alguém que tinha um ministério de cura, né? Então Paulo curou paralítico, ressuscitou defunto, só que é como se ele estivesse ficando cego, e aí não adiantava ele orar por ele mesmo, como se não funcionasse. Então muita gente acredita que aqui seria Paulo revelando o que é o espinho na carne, apesar de que o texto não fala claramente que é isso, mas é uma hipótese, tá? Verso 16. Tornei-me inimigo de vocês, por lhes dizer a verdade. Aquelas pessoas se mostram tão dedicadas para guardar vocês, mas não para o bem. O que desejam é afastá-los de nós, para que se dediquem a eles. É sempre bom ser zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente com vocês. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado, né? Por quem estou novamente sofrendo dores de parto. Isso aqui é bem legal porque, imagine, né? Quem é mãe aqui?
Levanta a mão. Sei. A dor de parto deve ser algo único, né? Eu lembro que quando a minha esposa estava tendo a nossa filhinha, eu achei que eu ia desmaiar ao invés dela. E aí eu falei, meu Deus do céu, é assim mesmo? É desse jeito? E entrando um monte de médico e tal. Aí eu fico pensando, né? Imagine uma mãe sofrer uma dor de parto 2 vezes pelo mesmo filho. Não faz sentido. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque Paulo sofreu para pregar para eles pela primeira vez. E agora Paulo estava sofrendo de novo para pregar outra vez. Porque eles haviam logo se desviado dos ensinos de Paulo. Então é um sofrimento duplo aqui. Verso 20. Como eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo contra vocês. Aqui Paulo falando que estava bravo. Porque a crente fica bravo de vez em quando também, né? Paulo falando o quanto que ele estava bravo. Quando a gente avança para o verso 21. Digam-me, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Aqui entra a analogia que eu mostrei para vocês da imagem, né? Abraão teve 2 filhos. Como que é essa questão dos filhos? Lembra que Sara não podia ter filho, aí ele fica com Agar. Com Agar ele vai ter um filho chamado Ismael, né? Que vai dar origem, inclusive, aos povos árabes. E aí, quando Ismael está com 13 anos, a Sara finalmente engravida. Qual que é a grande questão? Não era originalmente para ter 2, era para ter um só, era só o Isaac. O problema foi que Abraão, precipitado, não esperou a promessa de Deus se cumprir. E aí, na sua precipitação, acabou nascendo Isaac antes. Ismael antes de Isaac. Só que Ismael era filho de uma escrava, enquanto Isaac era filho de uma mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o filho da livre pela promessa. Isso aqui é legal demais. Porque agora, Ismael e Isaac representam 2 tipos de pessoas. Ismael nasceu pela vontade da carne. Por quê? Porque Abraão foi lá, fez o que tinha que fazer, nasceu Ismael, naturalmente. Mas o Isaac não. O Isaac nasceu de uma mulher estéril. Ou seja, o Isaac não nasceu de um esforço de Abraão. Ele não nasceu das capacidades reprodutivas de Abraão. O Isaac nasceu de um milagre divino. Então aqui, Paulo está mostrando que existem 2 tipos de pessoas. A pessoa que está se esforçando para ir para o céu, ela é igual a Ismael. Ela acha que ela consegue, através da sua própria natureza. Mas quem realmente vai para o céu não é o Ismael, é o Isaac. Porque o Isaac não fez nada para nascer. O Abraão não fez nada para o Isaac nascer, ele só creu. Quem fez nascer foi Deus. Então você só vai para o céu pela vontade divina, assim como Isaac. O nosso novo nascimento não surgiu da nossa vontade. Você não se converteu porque você quis, você pode achar que você quis. Você pode ter dito assim, mas eu lembro o dia que eu levantei a mão e aceitei Jesus. Pois é, fizeram uma pegadinha com você. Porque antes de você aceitar Jesus, ele já tinha te aceitado, ele só não te contou. Então como ele te aceitou primeiro, aí você conseguiu levantar a mão e aceitar ele. Porque você foi Isaac. Isaac não escolheu nascer, ele nasceu pela providência divina. E aí Isaac é muito legal porque é um exemplo da vida, mas a gente também tem o exemplo da morte. Lembra de Lázaro? Lázaro estava lá todo morrido, coitado. 4 dias morto. E aí vem Jesus, e aí Lázaro levantou a mão, me ressuscita? Não, é Jesus quem disse, vem para fora. Ou seja, a vida que você tem em Deus não foi oriunda de você mesmo, é Deus que te chamou para fora do túmulo. Efésios capítulo 2 diz que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Você estava morto, mas Jesus te chamou para a vida com Ele. Então, diante disso, é impossível sermos arrogantes ao ponto de acreditar que estamos sendo salvos porque somos bonzinhos. Quando a gente avança aqui, verso de número 23. O filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o filho da livre pela promessa. Essas coisas estão escritas em linguagem figurada. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Olha o verso 25. Agar corresponde a Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Jerusalém, essa cidade aqui, existe até hoje. Foi destruída várias vezes e reconstruída, mas na época em que Paulo está escrevendo, Jerusalém está debaixo do domínio e da escravidão romana. Então Jerusalém não é uma cidade livre. Paulo está dizendo que é assim que vive quem tenta se justificar pelas suas próprias obras. Vive sempre em escravidão. Mas existe uma outra Jerusalém, verso 26. Todavia, a Jerusalém do alto é livre, e ela é mãe de todos nós. Aí aqui eu vou ter que dar uma cutucadinha nos católicos, né? Jerusalém é a mãe, não é Maria. Ela é a mãe de todos nós. Essa Jerusalém do alto é uma promessa que existe lá no Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Olha a visão de João. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma voz
que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Só pode tomar posse dessa promessa aquele que confiou no Evangelho. Ninguém, por sua própria força, vai conseguir chegar nessa cidade celestial. Porque não é o homem que consegue subir até lá. É a cidade santa que vai descer até nós. É uma última demonstração da palavra de Deus, de que não é com a nossa força. Da última vez que o homem tentou alcançar o céu, a história que se desenrolou foi a história da Torre de Babel. Uma história que termina em juízo. Então não é sobre o homem subir, mas é sobre Deus descer. Verso 27. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como naquele tempo o filho nascido segundo a carne prosseguiu, o filho nascido segundo o Espírito, assim acontece agora. Contudo, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Pode ficar de pé no seu lugar?